falar um pouco agora de teoria, tá? Trazendo a parte do que são os nossos corpos. E aí, os nossos corpos, a gente tem um monte de teoria diferente, tá? Você vai para o espiritismo, ele fala uma coisa, a apometria traz outra coisa, o Hélio Couto traz lá os 7 corpos que a gente tem, o yoga. Então, assim, são N coisas que falam, né, que cada lugar vai trazer para você. E isso daqui não me interessa. Me interessa o que é o mais simples que precisamos saber para cá, que é o que veio para mim de informação da fonte, que é o que importa. A gente tem 4 corpos: o nosso corpo físico, matéria, né? O nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, que é subconsciente e consciente, a nossa consciência divina, que é o nosso corpo espiritual, e tudo isso junto forma, né? A gente tem um campo eletromagnético que a gente está dentro, todos esses corpos estão dentro, isso tudo forma o que é o nosso corpo energético, as nossas energias. Okay? Então, assim, quando você trabalha, por exemplo, medicina ocidental, só trabalha corpo físico. Se você for num médico clínico geral, ele só vai olhar o seu corpo físico. Se você for numa terapeuta ocupacional, ela só vai olhar o seu corpo físico. A nutricionista, corpo físico. Fisioterapeuta, corpo físico. Né? Osteopatia, corpo físico. Se você for olhar o emocional, eu conheço poucas, tá? Eu conheço Quantum Beam. Quando eu falo conheço é porque eu já fiz, porque não é ouvir falar, eu já fiz Quantum Beam. O mental, a gente tem o próprio Theta Healing, né? O PNL, todas as reprogramações mentais, toda a psicoterapia, ela vai trabalhar o mental. Então, quando você vai num psicólogo, né, ele vai procurar quais foram os traumas, as dores que você passou na sua infância que ficaram gravadas na tua mente. Tá? A gente tem aqueles lugares que as pessoas trabalham espiritual, as meditações, né? Os benzimentos, quando você vai numa religião, você está olhando muito para o corpo espiritual. E tem algumas que elas conversam em várias, né? Por exemplo, quem olha para o corpo energético como um todo, a gente tem a medicina chinesa, né? Que ela entende que a gente tem diferentes, como que chama? Lugares de energia passando pelo corpo e vai procurando os bloqueios. A própria radiestesia é uma técnica que utiliza o pêndulo e que faz a medição energética do todo da pessoa. Métodos de consciência pelo movimento que existem, que são subcorrentes do yoga, por exemplo, né? Ayurveda. Então, assim, cada terapia ela foca em algum desses corpos com maior ou menor intensidade. Eu percebi, como eu comentei com vocês, que eu sempre trabalhei mais com terapias que focavam no corpo físico ou no mental ou o espiritual ou até o energético, mas eu nunca tinha trabalhado o corpo emocional. E aí que eu senti que foi a grande sacada, porque tinham coisas a serem liberadas de mim. Eu já não tinha crença limitante, mas eu já não tinha alguma coisa no físico, eu não tinha alguma coisa no energético. Da onde está vindo isso? Era do emocional. Então, quando eu comecei a trabalhar o emocional, como eu já tinha trabalhado os outros corpos todos, eu achei as últimas, digamos assim, os últimos bloqueios, as últimas resistências que faltavam para eu poder receber. Porque basicamente, só lembrando vocês das leis que regem o universo, nós temos a lei da abundância. Todos temos o direito divino de usufruir de toda a abundância que existe no universo. Você merece, é digno e pode ter tudo o que você quiser. Se você não tem, é porque existe alguma resistência dentro de você que te impede de ter.
Simples assim. Então tá, vamos achar a resistência. A resistência é uma crença limitante? Vamos tirar ela do subconsciente. Né? A resistência é um pacto espiritual? Vamos lá trabalhar os pactos do quarto plano. E por aí vai. Então vamos encontrar as resistências que estão me impedindo de receber, porque eu sou digno. Sou filha de Deus, sou centelha divina. Sou digno de ter toda a abundância. Então, quando eu não tenho aquilo que eu estou manifestando, querendo ou pensando, eu tenho que achar cadê o bloqueio, né? E aí que vem, então, essa percepção do olhar do tá. Será que eu estou trabalhando muito o corpo físico? Será que eu só cuido da minha alimentação? Por que às vezes eu cuido da alimentação, faço exercício físico, mas o colesterol não abaixa? Ah, tem um componente genético, tá? Então vamos mudar esse DNA. A Teta Healing faz isso, né? E por aí vai, né? Então a gente tem que olhar a integração e encontrar dentro desses corpos aonde estão as lacunas, né? Que estão impedindo a gente de receber. Bom, então, baseado nessa consciência que a gente tem diferentes corpos e que a resistência em receber ela pode estar em qualquer um deles. Em geral, as terapias, inclusive, dizem que a gente tem os corpos que são sutis, que é o mental, o emocional e o espiritual, e as doenças, por exemplo, elas estão nesses três. O corpo físico, ele só é o último estágio. O corpo físico é assim, ó. Você não resolveu o problema que era espiritual, foi para o mental, do mental foi para o emocional ou vice-versa, tanto faz. Chegou uma hora que assim, ó, já que você não olhou para isso, eu vou mandar no teu corpo físico. O corpo físico é aquele lugar do você negligenciou uma coisa a vida inteira, então agora eu vou te mandar uma doença para você olhar. Entende? É como se fosse assim, ó, o bandeirinha de alerta, né? A sirene ligou, foi pro corpo físico. Então, o corpo físico é o último. Ele só é o último lugar aonde se somatizou problemas que eram dos corpos emocional, mental ou espiritual, ou dos três, enfim, tá? E aí, então, entendendo isso, né, eu trago para vocês o que é o mapa da consciência de David Hawkins. Por quê? Porque David Hawkins ele vai trazer a cura através da evolução espiritual. Aí você pega um cara que era médico, que era, tô vendo aqui nas minhas anotações, tinha 25 consultórios, 2.000 pacientes ambulatoriais, vários laboratórios de pesquisa, cientista, PhD, pesquisador, lá, que traz um estudo estruturado e científico que explica como são os estados da consciência, a nossa mente, e como eles afetam o nosso emocional e vice-versa, mental e emocional interligados, e como isso tudo interfere na nossa evolução espiritual. E o corpo físico, ele é só assim, o último estágio do negócio. Então, se vem um cliente com um paciente para ele com esquizofrenia, ou com depressão, ou com qualquer outra doença mental, ele sabia que a pessoa estava no último estágio de problemas que eram mentais, emocionais ou espirituais, né? Então, ele mesmo tinha 49 doenças. E ele curou todas elas através do método que ele vai explicar, que eu vou explicar para vocês, tá? O mapa
Eu não vou me aprofundar com vocês hoje, porque o mapa ele é um objeto de estudo da próxima aula da mentoria, que eu vou trazer com detalhes, né, como funciona e tudo mais. Mas basicamente existe duas divisões, de quem está de 200 para baixo e quem está de 200 para cima. Quem está de 200 Hz para baixo está no campo da força. O campo da força é a Matrix, é quem está no ego, é quem acredita que precisa se esforçar para as coisas darem certo. O campo de consciência de 200 para cima é quem não está na força, está no poder. Então, em vez de estar na Matrix, está no divino. Está mais conectado com o divino do que com a Matrix. Ele olha muito mais o ser do que o ego. E está num estágio de fluidez, de receber. Ok? E aí a gente tem aqui todas as explicações que eu vou trazer com calma para vocês, mas basicamente o objetivo é a gente conseguir sair desses lugares mais baixos, né, que são estados mentais e emocionais, e ir mudando até cima, né? E enfim, isso aqui eu vou explorar mais na próxima aula, mas é só para vocês conhecerem que é um estudo muito interessante. O que a gente precisa saber hoje são as premissas da cura. O que David Hawkins traz de ensinamentos mais importantes para dizer o porquê que uma pessoa se cura com a fórmula que ele usa, com a terapia que ele usa. Então, uma das premissas da cura dele são o princípio da facilidade de Heisenberg, que é um físico quântico de 1920 ou 30, por aí. Ele diz que, em virtude da intenção, a observação de algo o transforma. Então, se eu observar alguma coisa, apenas o fato de eu observar aquilo já faz com que aquilo mude. Bom, isso daqui a gente já aprendeu, quem já viu lá a diferença em física quântica de ondas e partículas, vocês já sabem disso, né? O observador, ele altera o efeito do resultado das coisas. Né? Isso daí já foi depois debatido, trazido outras informações. Mas o que é interessante aqui é que, na terapia do David Hawkins, você simplesmente vai parar e ficar observando um sentimento, por exemplo. Ou eu tô com uma doença, eu tô com diabetes. Então eu vou pegar, tentar sentir onde está diabetes no meu corpo. Diabetes faz de conta que está aqui no meu ombro direito. Ombro direito fica ali. E você vai só ficar observando a diabetes. Por quê? Porque ele usa esse princípio. Que se você, em virtude da intenção, a observação de algo transforma. Tá? Ele também traz pra gente que a frase de Jung, de que tudo aquilo a que se resiste persiste. E isso já é bem claro pra gente, né? Todo mundo já sabe, né? Quanto mais eu não quero que alguma coisa aconteça, mais ela acontece. A gente aprende isso em reprogramação mental. Não pensa numa borboleta. Todo mundo pensa na borboleta, né? O nosso cérebro não entende o não. Então, se eu penso que eu não quero, eu fico só pensando no que eu não quero, eu vou atrair o que eu quero, ou o que eu não quero. Porque o cérebro não entende o não. Né? Então, quanto mais eu não quero, quanto mais eu evito, quanto mais eu luto, mais aquilo vai continuar. Terceira premissa. Ela vem da logoterapia do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um cara que ficou preso no campo de concentração e ele perdeu todo mundo. Ficou sozinho num campo de concentração. E ele teve que desenvolver um jeito de não pirar, de não ficar louco.
E aí ele desenvolveu uma forma de controle mental, de domínio mental. E aí ele desenvolveu a terapia da lógica divina, que chama logoterapia, que buscava um sentido para a vida. Mas basicamente o que ele fala que importa para nós aqui, né? Porque ele fala um monte de coisa, tudo o que eu tenho medo, eu atraio. Tudo o que eu desejo, eu afasto. Que é a mesma coisa que Jung disse, só que com outras palavras. Então, se eu tenho medo, eu não quero. Aquilo vem, eu atraio. Sabe por quê? Vamos juntar com o Teta Healing que ensina que a gente está sempre aprendendo virtudes. Porque eu atraio aquilo para eu aprender a parar de resistir. Eu atraio aquilo para eu perder a aversão que eu tenho àquilo. Eu atraio aquilo para eu evoluir. Então, se eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de sapo. Quanto mais eu resistir a encontrar um sapo, mais ele vai persistir aparecendo na minha vida. Vai aparecer o sapo o tempo todo. Onde eu for, eu vou ver um sapo. Eu tenho medo, eu atraio. Até que eu pare de resistir. Até que eu desapegue dessa resistência. Até que eu pare de ter aversão àquilo e eu aceite. E aí, tudo que eu desejo, eu afasto. Por quê? Porque quem já viu essas coisas que fala assim até de relacionamento afetivo, né? Quando a pessoa tá muito apaixonada, o cara corre. Né? Você jogou, você pressionou com aquele monte de energia, né? O desejo, ele tá lá nas partes mais baixas do mapa da consciência, ele é uma energia que por trás tem um medo. É o medo de não conseguir. Tudo que eu desejo muito é porque, no fundo, eu tenho medo de não ter, medo de não conseguir. A ganância, a euforia, eu quero muito aquilo, tem um medo por trás. E aí entra de novo na questão do medo, do medo, né? E aí o que eu desejo é afastado da minha vida porque eu preciso aprender a desapegar de prazeres de curto prazo, tá? Então como que eu consigo o que eu desejo? Intenção com a vontade divina, com algo maior. Né? Então, se o meu desejo é um desejo do ego, por que a gente, se você estudar Elaine Orives, Osho ou qualquer outra pessoa fala, se for manifestação pelo ego, não acontece, porque a gente está nesse lugar do desejo que eu estou falando para vocês, que é o desejo do medo de não conseguir. Ele não funciona. Agora, se o meu desejo ele tem uma intenção, uma vontade, alinhado com algo maior, algo divino, algo altruísta, isso potencializa isso, faz com que tenda a manifestar, né? Então tem uma energia de amor nisso. O desejo tem uma energia de calibração baixa, o amor tem uma energia de calibração alta. Enfim, estou trazendo vários conceitos que vão se juntar daqui a pouco quando eu apresentar a terapia. Tudo certo até aqui? Beleza. Isso, Tati, é fenda dupla mesmo. E aí a gente tem outra inspiração aí que David Hawkins traz no conteúdo dele, é o Sir John Eccles. Ele é um Nobel que fez um estudo em que ele comprova que o cérebro não é a origem da mente. A mente é quem controla o cérebro. Então, o nosso corpo físico, ele obedece à nossa mente. O que a mente acredita, o corpo manifesta.
A nossa mente, ela tá tendo uma experiência dentro do corpo. O cérebro faz parte do corpo, é um componente do corpo. A mente é como se fosse um negocinho, vamos pôr aqui, uma bolinha aqui em cima, tá fora. Então, para eu mudar o corpo, não o cérebro, ele é só um componente do corpo, né? Eu preciso mudar o que está na minha mente, certo? Então, deixa embora, tem que deixar embora as energias negativas, as emoções negativas, os sistemas de crenças e tudo mais. Bem parecido com o que a gente conhece de Teta Healing. Mas ele também traz que, além de mudar os pensamentos, a gente tem que mudar os sentimentos que estão no corpo, tá? Que é o que a gente vai trabalhar aqui com essa nova terapia. E aí, a última questão que eu trouxe como premissa de cura é o domínio dos sentimentos, né? Então, o que é você ter domínio dos seus sentimentos? É você deixar de sentir? Não. Primeiro que você precisa entender que emoção e sentimento são coisas diferentes. Isso eu vou aprofundar também na próxima aula, tá? Mas emoções são reações às coisas que acontecem na minha vida. Sentimentos são os pensamentos que ficaram atrelados a uma interpretação daquela emoção. Então, como que eu domino o sentimento? Quando eu consigo compreender qual foi a associação que eu fiz da situação que eu passei, que gerou uma forma de pensamento, gerou uma emoção. Ah, tá. Então, vamos lá usar um exemplo prático. Esse estudo é real. Pegaram gêmeos, eles sofreram um acidente com 5 anos de idade. Gêmeos, homens, 100% idênticos. 5 anos de idade, eles sofreram um acidente de carro. Um deles desenvolveu trauma de andar de carro e o outro não. Por quê? Porque a interpretação do acidente do carro foi diferente pelos dois. Então, eu nunca posso generalizar que se uma pessoa passou por um abuso sexual, ela vai ser traumatizada. Vai depender da interpretação que ela teve daquela experiência. Tem pessoas que passaram por coisas muito mais leves e são muito mais traumatizadas do que alguém que passou por coisas super pesadas, digamos assim. Isso é um julgamento, né, meu, do que é leve e pesado, mas enfim, só para vocês entenderem, grosso modo. Né? Então, o que aqueles gêmeos fizeram? Eu passei por uma situação, o carro, acidente. O que eu pensei naquela hora e a emoção que eu tive naquela hora fizeram uma salada que geraram a interpretação daquela situação. E aí, isso pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Pode ser algo. O que importa é eu conseguir agora dominar o sentimento, eu conseguir ter consciência dessa salada que eu fiz e falar: opa, deixa eu reinterpretar essa situação. Porque eu não quero mais que quando eu penso num carro, eu tenho essa emoção ruim. Né? E aí, quando você consegue reinterpretar, que é o que David Hawkins propõe, que a gente está propondo aqui, quando você consegue reinterpretar não só a situação, não só o pensamento, o ato do que aconteceu, mas a emoção que estava atrelada àquilo, a gente está mudando o sentimento. Os sentimentos ditam o padrão de comportamento. Não é a mente que dita o padrão de comportamento, apesar da PNL dizer isso. É o sentimento que dita o padrão de comportamento. E aí eu tenho que mudar o sentimento para eu mudar o padrão de comportamento. Aliás, parênteses, que essa é uma velha guerra, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Quem que manda é o pensamento que manda no comportamento ou é o sentimento que manda no comportamento? Quem manda em quem? Enfim, não vou entrar nessa seara, porque isso daí é uma discussão extensa, né? Mas o que veio daqui, do que a gente está se apropriando, é que os sentimentos, que é essa interpretação que eu tive quando bateu o carro,
é a soma da emoção, a situação e o que eu pensei. E isso tudo gera um padrão de comportamento de eu ter medo de andar de carro. Quando eu consigo trazer a consciência do que foi essa salada que minha cabeça montou e desapego das emoções que ficaram somatizadas no meu corpo, bem, uau, muita coisa, né, gente? Acho maravilhoso. Tô apaixonada, que é a primeira vez que eu tô falando disso. Então, vamos dar um exemplo aqui de como que é a cura que David Hawkins ensina. Exemplo, uma doença. Pegue uma doença qualquer, eu vou pegar uma bem fácil para a gente ilustrar. Tendinite. Com tendinite no meu ombro direito. Aí David Hawkins fala, então você vai fazer o seguinte, respira, se concentra, se conecta com o seu corpo, presta atenção na sensação que você sente no seu ombro direito. Se você tiver qualquer resistência em sentir a dor, você precisa abandonar. Eu acho ótimo usar um exemplo, dois exemplos meus. Eu tava com cólica. Qual que é a primeira coisa que você faz? Vai pegar um remédio, né? Eu fui direto pegar remédio e falei, não, eu vou abandonar essa resistência em experienciar a sensação da cólica. Vou ficar aqui sentindo a cólica. Fiz isso também com dor de cabeça. Com dor de cabeça é mais difícil. Achei bem difícil trabalhar dor de cabeça, mas fiz. Né? Porque a primeira coisa que a gente faz, o que é uma resistência? Eu tô com dor de cabeça, eu quero tirar ela daqui, é uma resistência. Eu tô com cólica, eu quero tirar ela daqui, é uma resistência. A cólica, a dor de cabeça, é só seu corpo te falando que você tem que olhar para alguma coisa. Aí você vai lá e toma um remédio, tudo bem. Daqui 5 anos aparece um mioma. Daqui 10 anos aparece um câncer. Daqui 15 anos aparece fibromialgia. E vai cada vez aparecendo. Por que idoso? Isso daqui é psicossomática de todo mundo que eu te falei, tá? Por que idoso tem tanta doença? Não é porque idoso é frágil. É porque o idoso negligenciou ao longo da vida inteira dele os sinais que o corpo físico dele estava mandando. É porque quando veio a dor de cabeça, ele não foi ver por quê. Não foi ver por que estava doendo aqui, não foi ver por que estava doendo. Tomou um remédio, esqueceu, foi largando para depois, o corpo só vai trazendo uma coisa cada vez pior. Então, primeira coisa, eu vou lá com a minha tendinite, vou abandonar minha resistência em sentir a dor. Primeira coisa, a coisa mais difícil que a gente tem é aceitar a dor. Quem trabalha com Theta Healing aqui sabe. Quando a gente vai cavando no digging lá, a gente sempre cai no medo de doer. Medo de morrer e medo de doer, sempre. Medo de morrer e medo de doer. Pá, batata. Então, medo de sentir a dor. Tá doendo a tendinite? Tá doendo. Não quero sentir, quero tomar um remédio. Não. Abandone essa resistência. Fica sentindo a dor. E aí o que ele traz é, não coloque nomes ou rótulos e não use nenhuma palavra. E aí foi o meu desafio, tá? Como que eu paro a minha mente? Como que eu faço para minha. Como que eu falo assim, mente? Agora, você sabe que isso é um ombro, que isso está com diagnóstico de tendinite, e você não pode mais falar nada, pensar nada. Eu não, essa parte foi a parte onde eu falei para vocês que eu não consegui aplicar a forma de cura de David Hawkins, porque eu não consegui fazer a minha mente tirar nomes, rótulos ou não usar nenhuma palavra. E aí ele traz, experimente o que você está vivenciando. Então, basicamente, todo mundo que está aqui já está desperto da Matrix. Já sabe que a gente vai comer com consciência, que eu vou caminhar com consciência, que a gente está tentando cada dia mais ser seres conscientes. A gente vai fazer as coisas percebendo as sensações e tudo mais.
né? Se eu sentir um negócio, eu vou ver se foi espiritual, ou se foi aqui, ou o que foi e tal. A gente está cada vez mais buscando essa consciência de tudo que está acontecendo. E aí, a gente ainda está programado a experimentar só as coisas boas que a gente vivencia. Então, assim, legal, acabei de receber um monte de amigos, vou ali na praia, a gente vai lá ficar tomando sol, vai tomar um banho de mar, a gente está experienciando maravilhoso. Quando vem a ruim, a gente tem o hábito de quê? Não querer, rejeitar, por resistência e tudo mais. E é esse o chamado. Quando vem o ruim, é você experienciar o que você está vivenciando. E aí ele te convida a cancelar a forma pensamento ou o sistema de crenças que você perceber. Então, por exemplo, só retomando, o que é forma pensamento? Forma pensamento é tudo que eu estou pensando de forma repetitiva, às vezes sem perceber, de forma inconsciente, e que está cocriando a minha realidade. Né? E sistemas de crença é uma crença limitante que está no meu subconsciente. Né? Em geral, o sistema de crenças ele joga formas de pensamento para gente, né? Joga do subconsciente para o consciente. Então, o meu subconsciente tem um sistema de crenças que está jogando para o meu consciente formas de pensamento e eu tô ali bitolada, pensando, 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 né? Então, o que ele convida é você ter a consciência de qual é a forma pensamento e o sistema de crenças que está por trás. Então, vou voltar lá. Tá, meu tendinite, meu ombro tá doendo. Vou me permitir sentir essa dor. Ai, é uma dor dolorida. Ai, tem uma sensação de que tá ardendo. Ai, tem uma sensação de que tá puxando meu braço para baixo. Fica percebendo as sensações. E aí observa se vem pensamentos. Se vierem pensamentos, e vão vir, porque toda emoção somatizada tem um pensamento junto, ligado? Toma consciência dele e fala: eu não acredito mais nisso que eu estou pensando. Que é o que ele fala para você escolher a energia do amor que cura, né? Então, quando chega um pensamento atrelado àquilo, ele fala para você pensar o seguinte: eu não acredito mais nisso. Eu sou um ser infinito. Eu não me sujeito a isso. Eu me sujeito apenas àquilo que eu mantenho na minha mente. Eu já pensei isso antes, mas agora eu me sujeito apenas àquilo que eu tenho na minha mente. Eu sou um ser infinito. Eu não tenho tendinite. E aí você ficar fazendo reprogramações assim, gente, sem nenhum roteiro, tá? Sem nenhum decoreba. Que sejam assim espontâneas, que sejam do amor de você para você mesmo. E você ir conversando com o seu corpo e falando para mudar esses pensamentos que estavam ali naqueles sentimentos, que estavam somatizados e tudo mais. Bom, eu aprendi isso, tentei aplicar bastante, tive algumas dificuldades, principalmente sobre como parar a mente. E aí foi por isso que aí eu juntei mais um monte de outras coisas, fiz uma salada e fiz o que seria a prática da liberação psicossomática.